Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Lovato. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho com auditorias há 3 anos e com auditorias de certificação de produtos orgânicos e, mais recentemente, com produtos do comércio justo também. Eu moro em Porto Alegre, mas eu viajo o Brasil inteiro e já conheci diversos lugares diferentes, diversos produtos orgânicos diferentes. E em uma das auditorias, eu conheci o professor Benjamin Filho, que me convidou para fazer essa palestra e contar um pouco para vocês sobre os processos de certificação orgânica, como que acontece, né? E então eu preparei aqui uma apresentação para vocês, que eu vou compartilhar a minha tela para vocês acompanharem, intitulada Princípios da Certificação Orgânica. Então, nessa, nessa, nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a importância dos produtos orgânicos, da certificação, eu vou falar sobre a legislação e quais são as principais ferramentas para chegar e ter o certificado, certo? Falando um pouco sobre o sistema orgânico de produção. Então, o que é um produto orgânico? Considera-se produto da agricultura orgânica um produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável, e não prejudicial ao ecossistema local. Então, isso é o que está escrito na Lei 10.831 de 2003, certo? Essa Então, a produção orgânica, o produto orgânico, ele pode ser oriundo de lavouras, né? Ele pode ser um produto processado em uma empresa, ele pode ser também oriundo do extrativismo. Então, o que pode ser certificado? Pode ser mel, frutas, verduras, legumes, grãos, café, açúcar, castanha de caju, carnes, alimentos processados como laticínios, geleias, biscoitos, têxteis e diversos outros. Então, a gente vê aqui que tanto os produtos de origem vegetal como os produtos de origem animal podem ser certificados dentro dessa legislação, sendo eles processados ou não, certo? Os produtos do extrativismo, como exemplo, a gente tem a castanha do Pará, o açaí, entre outros. Aqui não estão citados aqui, mas eu gostaria de mencionar para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, no Brasil, a gente tem o regulamento brasileiro, a Lei 10.831 de 2003, que foi regulamentada em 2011, e nessa legislação tem todos os pontos, né, todos os critérios específicos para que uma empresa ou um produtor atenda, né, e possa ser considerado orgânico. Essa a forma como ele pode adquirir o certificado é através de uma certificação por auditoria, por controle social ou participativa. Hoje eu vou falar para vocês, vou me atentar mais na certificação por auditoria, que é a certificação que eu trabalho, né? E, mas as outras formas também, elas chegam no mesmo resultado, que é o certificado de orgânico, tá? Mas são metodologias diferentes. E hoje eu vou falar mais sobre a auditoria. Então, a certificação por auditoria, ela é feita por uma certificadora. É uma empresa, né? De terceira parte, então é uma empresa que vai na propriedade ou na empresa para fazer a certificação. E essa certificadora, ela tem que ser certificada pelo Ministério da Agricultura, tá? Pelo MAPA. E tem que ser acreditada pelo Inmetro. Então, a certificadora, para ela poder ir lá e fazer o trabalho, né, de auditar e verificar, ela precisa também sofrer as auditorias, né, do Ministério e do Inmetro, porque são instâncias que estão acima. O mapa é que
credencia todas as certificadoras e também o, os sistemas participativos e o controle social. Então, é um ministério que é a instância maior, né? E dentro da legislação, a gente tem a Portaria 52, que foi divulgada no ano passado, mas que entrou em vigor nesse ano, em março desse ano, e, e estabelece o regulamento técnico para sistemas orgânicos de produção e as listas de substâncias e práticas permitidas. Então, na Portaria 52, a gente vai encontrar a legislação sobre a produção animal, a produção vegetal, a produção de sementes e mudas e a produção de cogumelos. Tudo está contemplado na Portaria 52. E eu estou falando mais sobre a Portaria 52 porque o simpósio é sobre a produção de grãos, né? Eu acredito que todo mundo está com mais interesse sobre a parte de produção vegetal, então eu me atentei mais a isso. Uma vez que a produção está certificada, ela pode receber o selo do CISORG, que é o selo nacional, para utilização nos rótulos. E cada país tem um referencial diferente, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui: os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a Suíça. Cada um deles tem um referencial que é diferente do Brasil. Então, eles não são equivalentes. O que acontece, né, nesses casos é que se eu quiser exportar um produto para a Europa, eu preciso ter a certificação europeia. Então, eu preciso fazer aqui no Brasil a certificação europeia, tá? Porque eles não são equivalentes, né? Só trouxe esses exemplos para vocês saberem que a gente está falando aqui hoje sobre a produção vegetal orgânica brasileira, né? Mas que os outros regulamentos eles têm as suas especificações. Então, por que a certificação ela é importante? Bom, eu não preciso nem dizer, né? É porque ela comprova, ela certifica que realmente aquele produto é orgânico. Então, é a forma que a gente vai encontrar, né, para chegar lá na prateleira do supermercado e encontrar, assim, como que eu vou saber? Ah, através do selo CISORG, né? Eu vou olhar ali, se tem o selo CISORG, eu vou ver, poxa, então realmente passou por um processo, né, de certificação. No caso, se tiver escrito aí embaixo certificação por auditoria, passou por esses processos que eu estou mencionando aqui para vocês, né? Foi uma empresa que foi lá, certificou, que é credenciada pelo MAPA e pelo Inmetro. Então, faz tudo acontecer para que no consumidor final ele tenha a garantia de que realmente aquele produto é orgânico, né? Além disso, aumenta o valor agregado, né? Consequentemente, aumenta o valor agregado do produto, é inevitável. E a gente nota uma tendência de mercado muito grande, um crescimento. No ano de 2020, o crescimento foi de 30% em relação a 2019, né? O que leva a gente a pensar que, mesmo em condições de pandemia, né, de adversidades, a produção orgânica ela aumentou e continua aumentando. Então, é uma tendência muito forte. E com certeza isso tem relação com a forma como as pessoas, né, estão buscando mais se aproximar de uma vida mais saudável, enfim. Bom, como funciona então a auditoria de conformidade? Eu trouxe aqui algumas fotos de auditorias que eu fiz, inclusive uma é de uma lavoura de soja de grãos, né, de soja, é uma lavoura orgânica que estava já pronta para ser colhida, assim, acho que naquela semana ia ser colhida. E, e aí é assim, o que acontece? Quem vai lá é o inspetor, né, é o auditor. Esse é o meu trabalho. A gente vai lá, a gente verifica a propriedade, né, ou a empresa, e todas as etapas da cadeia de produção, onde o produto orgânico vai passar, tem que ser inspecionadas, né? Desde a produção, que é o início de tudo, depois no processamento e o armazenamento. Todas as etapas são verificadas pela auditoria. Aqui
passo a passo da certificação, né? Então, como que faz? Como que o cliente chega? Ele faz a solicitação e aí ele liga para a empresa, né, para a certificadora, ele entra em contato, aí faz o orçamento, né, assim que tem o contrato, assina o contrato, e aí vai para a auditoria, onde é feita a verificação em loco, né, documental, e depois é feita uma revisão dessa auditoria, e após a revisão, é dada uma notificação, junto com o certificado, né, em caso positivo, vem o certificado, e ele pode usar o selo do Cisorg nos seus produtos. E aqui eu separei uma preparação para auditoria, né? Quais são as ferramentas básicas para ter numa auditoria de orgânicos? E eu especifiquei para produção vegetal, porque justamente a gente está falando sobre produção de grãos orgânicos, né? Então, primeiramente, tem que ser cumprido um período de conversão de 12 meses para anuais e 18 meses para perenes. Então, a gente está falando de grãos, são 12 meses, um ano, que o produtor ele tem que ficar produzindo, manejando essa lavoura como orgânica, mas só depois de um ano ele vai poder vender realmente como orgânico, certo? Também ele tem que preencher o caderno de campo, onde vão ser anotados todos os registros, tudo que é feito na lavoura, todos os manejos, desde roçadas, poda, o uso de insumos, a quantidade de insumos que ele usou, é como se fosse um diário mesmo. Tem que ser feito um preenchimento do plano de manejo orgânico. Esse plano de manejo é um documento super importante, acho que é o principal, onde vai ter todas as informações sobre o projeto. Então, tudo, desde, enfim, né, todos os cultivos, o que se pretende colocar, quais os produtos utilizados, tudo vai constar nesse plano de manejo orgânico, que vai ser o norte para o resto dos outros documentos, né? E bom, em caso necessário, né, digamos que se a lavoura ela estiver próxima de uma outra lavoura convencional, vão ter que ser implementadas barreiras vegetais. Então, eu trouxe uma foto aqui, né, para mostrar um exemplo de barreira vegetal, que é como a gente sempre espera que na auditoria a gente vai encontrar, mas muitas vezes a gente não encontra, e ainda não conformidade. Mas esse é o principal, né? Porque é como tu vai proteger a tua lavoura do vizinho, né? É uma das alternativas principais, é a exigência principal. E também a gente pede sempre que tenha um croquis, né, da área, com toda a identificação, então todas as parcelas, quem são os vizinhos, áreas de reserva legal. Isso é muito importante para a gente, na auditoria, conseguir acompanhar e ter uma visão do todo, né? Que às vezes as lavouras são muito grandes, então nos ajuda a ver principalmente os pontos mais críticos. Também tem que estabelecer as estimativas de produção para a gente dar um acompanhamento. Nem preciso falar, né, que tem que ser usados os produtos que são permitidos na legislação. Então, toda aquela lista lá na portaria 52 que eu mencionei anteriormente tem que estar constando ali, né? Sendo que todos os produtos eles têm que ser previamente aprovados pela certificadora antes do uso, né? Nada que e tem que constar no plano de manejo orgânico. Nada, não se pode usar nenhum produto que não seja antes aprovado pela certificadora, por mais que ele seja permitido, certo? E, claro, comprovação da origem da semente, né, para ver se ela é OGM, se ela não é OGM, transgênica, né, nas mudas, enfim. Toda essa são etapas para preparação da auditoria, né? Eu botei assim os itens principais, claro que tem outros, mas esses acho que são os cruciais para tu adequar a tua propriedade para ela poder ser certificada. Então é isso, eu agradeço a presença de vocês, agradeço por terem assistido a minha palestra, agradeço a oportunidade pelo professor Benjamin Filho,
E eu deixo o meu contato, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, alguma coisa que precisem conversar, eu fico à disposição. Muito obrigada e até logo.